Todos voltando, todo mundo voltando. Vamos já ficar acompanhando aqui que horas que o Felipe vai entrar. Olha ele aí. Opa, voltamos. Eu não saí, Sabe? não. Eu fui desconectado, não saí, não. Não, porque a gente sai e volta. É, Estamos de tranquilo. volta! Pô, quanto tempo, pô? Podia ter um plim-plim, né? Plim-plim da Globo. É. Então, ó, na verdade, Aham. assim, as questões principais a gente já conseguiu, né? Logicamente, tem alguns outros comentários para serem feitos, até porque já que a gente voltou, algumas perguntas que ficaram aqui que depois eu ia ver com você e a gente responder aos poucos para o povo, até em publicação ou até em um story diferente, já vamos respondendo. A gente parou na questão da vacina da gripe, né? Já falamos qual que a gente deve tomar do pneumococo, quais as vacinas estão disponíveis no SUS, vacina da gripe. Então vamos falar falar um pouquinho mais dos idosos, que foi uma Boa. questão que ainda ficou faltando um pouquinho aqui. Que recomenda-se para os adultos com mais de 60 anos ou indivíduos de qualquer idade, pertencentes a grupos de risco imunizados ou não, inicialmente com a vacina pneumocócica, seguida de 8 semanas da VPP23. 23 valentes. Explique isso um pouquinho para a gente aí, para todo mundo acompanhar a frase que eu falei rapidamente. Então, a vacina 23 valente, né, é a que a gente tem há mais tempo disponível para a população acima de 2 anos de idade. Né? E para idosos, né, os idosos estão dentro dessa população. Com a chegada das vacinas conjugadas, né, o que se passou a recomendar é uma combinação entre a vacina 13 valente conjugada e a vacina 23 valente. Eu vi que também foi uma pergunta. Por quanto tempo dura a imunidade da vacina pneumocócica 23? Enfim, a vacina pneumocócica 23, ela é pouco imunogênica, né? Lembra que eu falei lá no início que ela é uma vacina à base de açúcar. E o açúcar é um antígeno que não induz muito a produção de anticorpos e nem uma memória imunológica duradoura. Né? Então, a partir dos 4, 5 anos, essa proteção cai. Né? Mas é por isso que você toma antes uma vacina 13 valente. Essa vacina 13 valente, ela te dá uma resposta de anticorpos maior. Depois você vem com a vacina 23, 8 semanas depois. E depois de 5 anos dessa dose, você toma novamente a vacina 23 valente. Né? Depois o indivíduo, eu acho que ele já fica muito idoso para tomar novas doses. Eu acho que a recomendação para aí por conta disso, né? Infelizmente. Então, não se tem mais estudos clínicos para dizer se seria ideal continuar a cada 5 anos vacinando os idosos. Né? Mas a recomendação atual hoje é revacinar o idoso depois de 5 anos da vacina 23 valente. Né? Então, em média, dura 5 anos. Combinado com a 13 valente, a tendência é que essa resposta dure um pouco mais, porque a 13 valente é conjugada. Então, para pelo menos aqueles 13 tipos, né, protegidos, essa resposta deve durar um pouco mais. Entendi. E aí, 60 anos na idade para revacinar, vamos dizer assim. Idoso é considerado 60 anos ou mais. Né? Então, a partir de 60 então, chegou anos... a 60, já pode revacinar. Né? Já, Porque na aqueles verdade, asmáticos se que você você, tomou se você não pequeno. tomou... se você não tomou nenhuma dose antes, né, aí você vai se vacinar quando idoso. Mas se você já tiver tomado doses antes, tranquilo. Né? Na faixa etária mais jovem, basta uma dose da 13 valente. Né? E também tem outras diferenças. Na faixa etária pequena, né, para crianças até de 0 a 2 anos, na rede privada são 3 doses da 13 valente e depois mais um reforço a partir de 1 ano. Na rede pública, começou a 5 a 10 valente. 3 doses da 10, depois reforço a partir de 1 ano. Agora já só são 2 doses primárias com a 10 e depois reforço a partir de 1 ano. Isso economizou dinheiro e, na verdade, como os tipos da 10 valente
eles foram praticamente eliminados, você fica com uma dose de manutenção, né? Você não pode tirar a vacina, porque aqueles tipos podem acabar voltando, mas você economiza bastante dinheiro tirando uma dose da população infantil todinha, né? Então, é uma estratégia, porque quando você pensa em implementar uma vacina em nível populacional, obviamente, né, o impacto econômico ele é levado em consideração, né? O custo-benefício. Então, além das vidas, que é o mais importante, né? Vamos salvar vidas, mas o custo-benefício para um governo, né? Para quem toma a decisão, ele é muito avaliado. Então, se mostrar para eles, ó, se você der a vacina é cara, mas ela vai te poupar mais dinheiro, porque pessoas vão menos para o hospital, pessoas vão morrer menos, vão ficar menos tempo internado. Ah, não. Você botar na balança, as pessoas vão sair do trabalho porque vai ter que ficar em casa, então vai deixar de produzir. Então, se você levar para um tomador de decisões um estudo mostrando esse impacto econômico, aí ele vai olhar para você diferente. Bom, essa vacina de fato é importante, né? Então, é assim, né? Infelizmente, não é só essa vacina vai salvar a vida. Vai salvar quanto? Né? Vai me economizar quanto? Infelizmente, tem esse lado também. Tem o lado capitalista da coisa. Enfim, acontece. Alguém aqui acabou de perguntar, o Luke Frara. Esses nomes, ó. Alguma contraindicação para vacina pneumocócica? Fora quando você está com algum sintoma e não deve tomar, mas alguma outra contraindicação? Não recomendo tomar a vacina 13 se você já tiver tomado a vacina 10 valente, né? Não tem nenhum estudo clínico que faça isso. Embora isso para criança você tenha essa combinação, mas quando você já é maior, não tem nenhuma recomendação disso. Fala que já tomou a 10 quando criança, não toma a 13 quando for mais velho, não precisa, né? Mas principalmente, a principal contraindicação é se você tiver alergia a algum dos componentes da vacina, né? E o importante componente da vacina, né, tanto da 10 quanto da 13 valente, é uma proteína, né, da toxina que causa difteria. Então, se você tomou a vacina contra a difteria na infância, né, ou até mesmo, né, você tem que tomar a cada 10 anos, né, reforçar a sua vacina contra a difteria e tétano. E se você teve reação, alguma vez que tomou essa vacina, uma reação alérgica, né, que pode ser para algum componente, né, lá difterico, né, você não deve tomar a vacina 13 valente, porque lembra, a vacina conjugada, você tem o açúcar conjugado a uma proteína. O açúcar é da cápsula da bactéria e a proteína, normalmente das vacinas 10 e 13 valentes, embora possa ter variação na vacina 10, mas a principal proteína é uma proteína diftérica, né? O toxoide diftérico. E a toxina diftérica é inativada, né? Vamos dizer assim. Então, se teve alergia antes, não toma nem a 10 nem a 13 valentes. Tá. Imunidade de rebanho. Depois me lembra de falar imunidade de rebanho. Sim. Não, só vou fazer a pergunta de cima da imunidade de rebanho. Sim. Por que pessoas com doenças autoimunes fazem parte do grupo de risco? Acho que a gente já comentou, né? Mas... Sim. Doenças autoimunes, muitas vezes, você tem que tomar imunossupressores, isso diminui o seu sistema imunológico, então você acaba tendo um comprometimento do sistema imunológico, o que te torna vulnerável a uma série de doenças infecciosas, inclusive as doenças pneumocócicas, né? Então, lúpus, por exemplo, é uma doença autoimune, né? Pacientes reumáticos, em geral, tomam imunossupressores, né? A própria cloroquina, né? Hidroxicloroquina, é um medicamento muito utilizado por pacientes reumáticos, né? E ficou em falta para esses pacientes porque muita gente correu para a farmácia achando que era a cura da Covid-19. A nova cura. Quando estudos clínicos ainda estão em andamento, né? E, enfim, isso é muito grave. E, na verdade, os mais atuais, um pouquinho desencorajadores, né? Vamos dizer assim. Principalmente dose alta, né? Um estudo da Fiocruz do Amazonas, né, de Manaus, mostrou que uma dose um pouco mais elevada é extremamente tóxica. Então, pelo menos, já se sabe que dose alta não se deve tomar. Mas quem decide isso é a equipe médica, é um paciente grave que está internado, né? Então, lembra, é uma indicação off-label, fora do que se propõe o medicamento. Mas é permitido, por enquanto. Nesses casos, fazer o quê, né? O cara tá ali nas últimas, tenta, né? Isso. Então vai, solta sua vontade de falar sobre a imunidade de rebanho.
Isso, imunidade de rebanho, né? O que é isso? Por que se reluta tanto em vacinar adultos no mundo inteiro e no Brasil? Fazer uma vacinação universal, ou seja, da população toda, diferente do que se faz em criança. Então, só para recapitular, em criança, a vacinação ela é universal no Brasil, gratuita pelo SUS, defendam o SUS, né? Só para criança. Porque crianças são, principalmente crianças abaixo de 2 anos, mas crianças de até 5 anos, são os principais alvos das doenças pneumocócicas, né? Muita criança morre por pneumonia e a pneumonia, né, é uma doença imunoprevenível. Pelo menos a gente tem vacinas aí contra a pneumonia, né? Então, se a gente falar aí, já falou da vacina contra a gripe, que pode ajudar a prevenir pneumonia, tanto pela influenza quanto diminuir chance de outras pneumonias. A gente tem aí a pneumonia causada pelo pneumococo, que é o principal agente de pneumonia adquirida na comunidade. E a gente também tem uma outra bactéria, que é o Haemophilus influenza, né, que a gente tem uma vacina contra ela, está dentro da vacina pentavalente da rede pública ou da hexavalente da rede privada, né, que é a Haemophilus influenza do sorotipo B, que também é um importante causador de pneumonia. Então, a pneumonia é uma doença imunoprevenível, não todas as pneumonias, mas os principais tipos são. E como o principal grupo afetado é criança, né, é para elas que a vacinação é universal, gratuita, via SUS. E por que não se vacina universalmente adultos? Né? Porque o primeiro custo é muito elevado e os estudos mostram que os principais reservatórios do pneumococo, né, voltando para o pneumococo, que é o principal agente de pneumonia adquirida na comunidade, os principais reservatórios dessa bactéria são as crianças. Né? Então, se você vacina a criança, elimina esse micro-organismo aqui da nasofaringe, né, do nariz das crianças, essa criança para de transmitir a bactéria para outros indivíduos, inclusive adultos. Né? E aí você teria, né, o que a gente chama de uma imunidade de rebanho para adultos. Ou seja, o adulto não se vacinou, mas ele está protegido de forma indireta, porque o principal grupo afetado, o principal grupo que transmite a bactéria, né, está imunizado. Né? Então, é por isso que ainda não se tem uma vacina universal para adultos. Só é liberada para pacientes de alto risco. Mas se você quiser pagar, tem na clínica particular. Mas a recomendação oficial é que só aqueles de risco tomem a vacina. A recomendação oficial é essa. Okay? A imunidade de rebanho é extremamente importante para justamente pessoas que não podem se vacinar. Né? A gente teve um exemplo claro aí, está vivendo isso, do sarampo. Né? O sarampo, que era uma doença erradicada no Brasil, voltou. Voltou por quê? Porque muita gente deixou de se vacinar. Ah, não tem mais sarampo, não conheço mais ninguém que teve sarampo. Isso não existe. Muita gente foi afrouxando essa vacinação. Quando o vírus entrou de novo no país, por várias fontes, né? As pessoas que não estavam imunes começaram a desenvolver sarampo e isso começou a se espalhar rapidamente pela população. Então, a gente tinha ganhado o selo da OMS lá, sarampo erradicado no Brasil. Perdemos. Ficou com a gente por pouquíssimo tempo, né? Infelizmente. Então, a gente tem que se vacinar. Quem tiver acesso ao site do Ministério da Saúde, vai lá no calendário de vacinação. Tem o calendário de vacinação do idoso, o calendário de vacinação da criança, o calendário de vacinação do adulto, do adolescente, do adulto. Enfim, tem lá. Então, você pode acompanhar. Vai num posto de saúde. Ah, perdi minha caderneta de vacinação. Leva lá, o pessoal lá vai olhar, vai avaliar a sua caderneta de vacinação, vai ver o que está faltando, vai te vacinar. A Sociedade Brasileira de Imunizações também mantém no site, né, as recomendações de vacina para diferentes faixas etárias. Né? A gente mesmo tem lá na UF, né, as professoras Silvia e Cláudia, Silvia Cavalcante e Cláudia Vitral, elas têm um projeto... E Gina, né? Isso, Gina. Um projeto para avaliar o nível de vacinação dos adultos, dos alunos que ingressam na UF. Né? E a gente vê também que não é o ideal. Né? Então, essa conscientização de que vacina é importante
tem que ser universal, tem que ser... Eu acho que a gente está vendo um belo exemplo neste momento do que é um mundo sem vacina, né? Exatamente, né? A vida Então, está ensinando para a gente biologia. infelizmente, da pior forma. Infelizmente, da pior forma. O Covid está ensinando para a gente o que é um mundo sem vacina, o que é seleção natural, tudo de novo, né? Enfim, Exatamente. do jeito mais dramático, infelizmente, né? Perguntaram aqui se a culpa do reaparecimento do sarampo é da população ou dos governos. Eu acho que um pouco de ambos, né? Eu acho que campanhas educativas devem ser sempre veiculadas em todos os veículos de comunicação, e hoje em dia a internet é um importante veículo de comunicação. Então, campanhas precisam acontecer sempre para todos os tipos de vacina, todos os tipos de prevenção. Então, a culpa é de todos. A gente não se vacina e educação, né, gente? Quando a gente fica... Educação, e aí eu não estou falando de educação, a faculdade, a escola, não. Educação até básica mesmo. Isso que a gente falta um pouco aqui. E aí a gente... Lembrando que a educação começa em casa, né? Na escola a gente aprende Exatamente. cultura, né? Então, em casa a gente também tem que ter, né, bons exemplos, né? Enfim, isso é extremamente importante, né? Show de bola. Felipe, você quer comentar mais alguma coisa? Você falou que tem uma folha aí de comentários. Não, na verdade, voltar um pouco no tema da resistência, que alguns comentários apareceram antes e outros durante, dizer que a OMS, em 2017, ela liberou uma lista com 12 patógenos bacterianos que têm maior preocupação em termos de resistência a antibiótico, né? E vários desses agentes são agentes de pneumonia, né? A gente tem lá 3 classificações da prioridade crítica, que são aqueles micro-organismos cuja resistência é extremamente elevada, que são patógenos de ambiente hospitalar, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter, que são agentes de pneumonia. Klebsiella também, né? No crítico, não. Klebsiella está no alto. Crítico tá Tá no alto, isso. Exatamente. E Pseudomonas e Acinetobacter, assim como a Klebsiella, que está no nível logo abaixo, são importantes agentes de pneumonia no ambiente hospitalar. Né? A Pseudomonas com a pneumonia associada à ventilação mecânica muito forte, né? Assim como outros micro-organismos não fermentadores. E fibrose cística, né? Exatamente. Muito associados à fibrose cística. Enfim, temos aqueles de prioridade alta, né, que são Staphylococcus aureus resistente à meticilina, Enterococcus resistente à vancomicina, né, e outros micro-organismos, esses dois muito comuns no ambiente hospitalar, e o Staphylococcus aureus também encontrado na comunidade, importante agente de pneumonia, né, pneumonia necrosante ainda, ou seja, uma pneumonia bem grave, né, adquirida então, tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar, dependendo do tipo de cepa, né, de micro-organismo. Né? E nessa lista também, na prioridade média, a gente encontra lá o Streptococcus pneumoniae, não sensível à penicilina. A gente encontra lá Haemophilus influenza também, ou seja, 2 agentes de pneumonia adquirida na comunidade, cuja resistência tem aumentado para o pneumococo, resistência à penicilina, resistência à azitromicina. Né? Então, quando a gente precisar desses antibióticos, talvez eles falem. Então, o uso tem que ser muito controlado. Né? Não pode sair prescrevendo antibióticos à torta e à direita. Entendeu por que meu tratamento está sempre antibiograma? Isso aí. Se possível, antibiograma. Trate depois vocês botam o antibiograma na cabeça dos alunos. Depois a gente vai falar, tá com isso na cabeça? Então tá bom. Agora olha só, você também pode. Sim. Entendeu? Mas é isso, cara. Eu acho que a principal mensagem aí é que a prevenção é importante, vacinas são importantes. Prevenção. O uso de qualquer medicamento sempre com prescrição médica. Então, nada de sair correndo nas farmácias atrás de hidroxicloroquina, azitromicina, ou até muita cautela ivermectina, né, que tem acontecido muita também. Cautela nos remédios milagrosos de toda semana, né? Toda semana tem. Hoje eu já recebi de novo um que eu tinha recebido há 15 dias do Redeveni, o Tamiflu, se não me engano. Exatamente. O professor Luiz aqui, o laboratório, o professor Luiz, né, o Leno, colocando aqui as enterobactérias, né,
resistentes aos beta-lactanos, SBL positivas, carbapenemase positivas. Ele Então, vai. em cima também. É engraçado como cada Com um puxa certeza. pro seu, né? Porque todas são Aninha aqui, importantes, né? Aninha aqui falando do MRSA, que tem bomba na pneumonia. Trabalho com MRSA. Aí o lema, que o nome já está ali, né? De enteropatógenos. A Viu? professora Júlia ó, falou aí do Remdesivir também, o outro antiviral. Esse é o novo. Esse foi o que eu recebi hoje. Obrigado, Júlia, por me corrigir. Agradeço. Os, os medicamentos in vitro, eles às vezes funcionam de forma milagrosa. Né? Agora, quando você vai para ensaios em vivo, ou seja, diretamente no paciente, Direto no paciente. aí você não tem o que você esperava, né? Infelizmente. Letícia, olha. E aí já até falaram aqui, Letícia, ivermectina, o que a gente sabe é de efeito in vitro. Que Isso. parece que teve algum efeito in vitro. A gente não tem nenhum estudo que comprove. Inclusive, muita gente, quando semana passada, eu acho, retrasada, não lembro mais agora, porque a gente fica em casa até perde, né? Eu fico brincando que em épocas de quarentena, domingo é terça-feira e vambora. Mas eu acho que foi semana passada, quando o Ministério da Ciência falou que estava com um antielmíntico, que era 97%, todo mundo achou que era ivermectina, até que não é, não. É outro, Não, parece. é outro. Vou esquecer o nome dele. Esqueci o nome dele geral. Eu achei que tinha esquecido só o nome dele, o genérico, mas esqueci agora o nome do vermífugo. Que é o que todo mundo toma. É o que todo médico passa. Anitta? É de Anitta, né? Esse. A Anitta, né? Gado. Eu gosto das pessoas que têm a memória melhor que eu, entendeu? Entendeu? Ó, Aí muita gente semana passada, aquela brincadeirinha toda, foi só convocar os veterinários para o tratamento que descobriram ivermectina. Mas na verdade, assim, obrigado, gente, Anitta. Por isso que eu adoro a internet, Felipe, tô adorando essa história. Você tá bota aqui bom. uma dúvida, ó. Sobe na hora, sobe Nitazosanida na hora. Pô, ou Anitta, a entendeu? Anitta bombando até aqui, né? Ó. Pô, prepara. Meu filho. É, Felipe, olha só, queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite, até porque a gente já se conhece, eu sei esse seu lado tímido, mas ó, show de bola, venceu na boa, deu show show. aí. Tamo Os junto. comentários aqui comprovaram que você deu show hoje, só todo mundo. Pô, bota essa live no aquele fixozinho do Instagram para ficar lá, muito bom, parará. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, ser parceiro nosso, tá? Tamo junto. E E qualquer dúvida, gente, mandem aí pro Instagram do Conecta Amigo. Pode me mandar direto, mas preferencialmente pro Instagram do ó, Conecta Amigo. aqui Eles vão me nesse momento repassar. tem E três aí a Instagrams gente para você responde. falar com a gente, ó. Conecta Micro, principal, Sim. que é o que a gente está hoje. Tem o Microbiologia e Parasitologia, que é do nosso programa. Por Isso. acaso, vamos puxar o saco do Felipe, ele também, além de excelente professor e pesquisador, também se dá o trabalho de ser o coordenador do nosso programa. E o do Felipe, pessoal, e o meu pessoal também. Tá todos lá. Pode Maravilha. procurar, pode tirar dúvida. Isso. Boa, Ó, boa. Foi bom ter vou falado. fazer uma menção honrosa, ó. Vou fazer uma menção honrosa aos seus amigos, cara. Segurei para Ah, não rir aqui eles falando entre eles. Vale não sei o quê, valeu família tal. Então, ó, galera obrigado veio aí. prestigiar. Cara, eu fiz até um Instagram pra minha mãe, cara. Pra minha mãe, pô, meus tios, Eu minhas tô, tias me ligando. Caraca, pô, parabéns, meu sobrinho. Pô, eu falei, tia, eu agradeço toda. E eu fico feliz, né? Porque às vezes a gente não tem esse contato tão próximo com a própria família, que sabe que a gente trabalha na área, mas às vezes fica tão Isso. distante, né? E É o que é eu, uma forma todas de as lives. aproximar todo mundo. É muito legal. Não, em todas as lives que eu falei, é aquele momento da gente sair da casinha, né? Que a gente fica sempre na casinha, trabalhando, Exatamente. publicando e só entre a gente. Agora a gente tem que aprender a sair da casinha. E a gente está aprendendo que a extensão, né, que é o que a gente está fazendo aqui, também é importante. A UF sempre teve isso. Extensão é aquilo que você faz e leva também para fora da universidade. Né? Acho que é cada vez mais essa conscientização da população, a divulgação científica, ela é importante, até mesmo para botar a população do nosso lado, né? Para ver que a gente trabalha, a gente vai à luta, a gente sofre como muitas pessoas para poder fazer A gente é pesquisa. humano, né?
É, A gente enfim, chega em casa e faz comida, né? também. Tem gente que tem filho pequeno em casa, então nessa época aí É, de pandemia tá complicado, né? Porque tem é, que. o meu tá com a conge. Aí, Catacaconde. Tem O meu que. tá com a conge lá dentro. Aula online do filho, trabalho rolando. Como é que você Eita. vai fazer tudo isso, né? Burocracia. Então o trabalho continua em casa, né? Parece que tem trabalhado mais do que antigamente. Eu não sei como é que surgiu Não é? tanta coisa assim. Mas a gente gosta, a Não. gente faz, né? E a gente quer que cada vez mais pessoas saibam a importância da pesquisa, da ciência. E hoje a situação que a gente vive exemplifica, ilustra muito bem isso daí que a gente está vivendo. Ó, É isso aí. Celeste é sua. Obrigado, obrigado. Valeu mesmo. Celeste é a sua mãe? Celeste Sodré Piedade? Celeste é minha mãe, exatamente. Olha lá, Ela, tá ela, aqui. Bota uma fotinha no perfil dela, Felipe. eu fiz agora correndo. Ela falou: não, faz só para mim, depois você apaga. Depois a gente vê. Gente, olha só. Esclarecimentos. Os dois vídeos vão ficar no Stories por 24 horas, então todo mundo pode ver e passar para frente. E fala para as pessoas que não viram, pode ir lá ver. A gente vai fazer o download desses dois vídeos e botar no canal do Conecta Micro lá no YouTube. E aí eu aproveito aqui para agradecer imensamente minha grande equipe Conecta Micro. São as professoras Boa. Marcia e Helena, que estão junto comigo nessa empreitada de divulgação científica por aqui. E a nossa equipe de mini gênios, Lebana, Camila, Vitor e Lohana. São os alunos que estão levando a gente também, tá bom? Maravilha. Muito obrigado e Parabéns, até a parabéns a próxima. vocês aí. Quinta-feira Muito tem bom. mais. Tamo junto. Ó, Valeu. sigam o Lema, sigam o Descarta UF, todo mundo. Isso, muito bom. Sigam as universidades públicas, os institutos públicos. Isso. Boa. Beijo, Aquele gente. abraço. Valeu, Felipinho. Bom te ver, cara. Valeu, tamo junto, mas estamos separados. Valeu. É, literalmente agora, né? Valeu, irmão. Tinha que acabar assim, né? Forte abraço. Falou, gente. Tchau, tchau.